A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse grupo, meu irmão, nesse canal, para poder trazer pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, trazer algumas informações para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. Nós usamos, meus irmãos, o material da editora Betel, e nesse primeiro trimestre de 2026, nós estamos falando sobre os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Então hoje nós vamos trazer aqui pré-aulas da segunda lição, que vai falar sobre os princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. O nosso material foi elaborado pelo pastor Eliel Araújo de Alencar, então tem nos abençoado muito. Então, se você quiser, meus irmãos, se inscreva no canal, participe conosco, envie seu comentário, dê o seu like, dê sua curtida, participe conosco, que você possa também ser abençoado aqui conosco, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, amém? Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre essa segunda lição, chamando princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Ou seja, meu irmão, a Bíblia é o nosso norte, a Bíblia é que vai dar a direção, a Bíblia é que vai guiar os passos, os pensamentos, as decisões, tudo que o discípulo de Cristo, aquele que entregou a sua vida a Cristo, aquele que nasceu de novo, aquele que vive para refletir a imagem do Senhor Jesus Cristo, vai precisar de todos esses princípios, de todos esses valores. E destaque para os seus alunos: princípios não podem ser quebrados, meu irmão. Deus não quebra princípios. Princípios são basilares, são marcos que vão ficar durante toda a caminhada cristã até Jesus voltar e nos arrebatar para o céu. Então, enquanto vivemos neste mundo, vamos precisar seguir esses princípios, sim, para que possamos ter comunhão com Deus e um dia ir morar no céu. Destaque isso para os seus alunos. Como texto áureo, nosso comentarista traz Colossenses capítulo 3, versículo 23. Então vai dizer: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Isso aqui precisa ser destacado para os nossos alunos. Desde tudo que nós vamos fazer, desde o nosso dia a dia, desde a nossa caminhada na igreja, desde o nosso louvor, nossa adoração, desde o nosso trabalho, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós precisamos ter isso em mente. Estou fazendo para o Senhor, então eu preciso fazer com excelência, com amor, com dedicação, e Deus que está no céu que vai me recompensar daquilo tudo que eu estou fazendo para Ele. Então destaque isso para o seu aluno. A verdade aplicada à vida do discípulo de Cristo em todas as áreas é norteada pelos princípios bíblicos e pela indispensável ajuda do Espírito Santo. Então destaque isso aqui para o seu aluno. Nós precisamos viver os princípios bíblicos, só que sozinho, somente com a força humana, nós não vamos conseguir. É aí que entra a ação do Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar a cumprir os princípios bíblicos. Porque, meu irmão, muito difícil você conseguir sozinho amar o seu próximo como a Bíblia manda, você conseguir sozinho resistir às tentações. Então preste atenção, destaque isso para o seu aluno. Para quem quer viver uma vida de discípulo de Cristo normal, uma vida de discípulo de Cristo adequada, você precisa estar cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, você tem que buscar os frutos do Espírito, buscar
está envolvido com as coisas que agradam o Espírito Santo. Então, destaque aqui para o seu aluno que a gente não pode ficar preso somente às coisas terrenas. Nós temos que dar primeiro lugar ao Espírito Santo. Então, precisamos buscar a leitura da palavra, a oração, o jejum, a consagração, a santificação, cuidado com aquilo que vê, com o que fala, com o que ouve, para que você viva num ambiente que o Espírito Santo tenha prazer de estar, porque aí ele estando conosco, ele vai nos fortalecer e você vai conseguir resistir às tentações e assim ter uma vida cristã adequada. Então, destaque aí para o seu aluno que nós temos a nossa vida sim norteada pelos princípios bíblicos, mas precisamos da ação do Espírito Santo para conseguir caminhar nela. Então agora a gente vê o texto de referência, ele vai trazer Filipenses capítulo 4, versos de 5 ao 9, aonde eu destaco para os irmãos o verso de número 8, que vai nos dar um resumo, vai nos dar uma bússola, vai nos dar um direcionamento de como viver em santidade nos pensamentos, meu. Destaque para o seu aluno, a santidade na vida cristã precisa estar em todos os aspectos, até mesmo nos pensamentos. Nossa mente, os nossos pensamentos não é uma área livre para você pensar o que quer e ficar remoendo pensamentos que não agradam ao Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo vai falar aqui, Filipenses capítulo 4, verso 8, que eu destaco para os irmãos o seguinte: quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor há, nisso pensai. Ou seja, a nossa mente tem que estar sempre em pensamentos que agradem ao Senhor, porque se você pensa certo, você age certo, os nossos pensamentos vão influenciar nos nossos comportamentos na prática. Então, se a minha mente está cheia das coisas do Espírito Santo, cheia de amor ao próximo, cheia de como ajudar, de como fazer as coisas melhores, na prática você vai viver isso. Agora, se a sua mente está cheia de coisas mundanas, cheia de coisas terrenas, o que vai acontecer? Refletidamente, o seu comportamento vai refletir automaticamente os seus pensamentos. Por isso o apóstolo Paulo está falando, nós precisamos ser crentes também no pensamento. E muitas das vezes é onde está o problema. Por quê? Porque a gente na parte exterior, no que as pessoas veem, você consegue se controlar porque você sabe que alguém está vendo. Mas e na sua mente? Você sabe que ninguém consegue ver, só o Senhor. Então a gente tem que lembrar disso. Deus sabe o que a gente pensa. Deus sabe, sonda os nossos pensamentos. Então a gente tem que estar essa batalha. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, para a gente se fortalecer no Espírito Santo e nos revestir das armaduras de Deus. E uma das partes, uma das peças da armadura cristã é quem? O capacete da salvação. É o capacete para blindar o pensamento, trazer a salvação dos nossos pensamentos. Então destaque isso aí para o seu aluno. Para que a gente viva uma vida de discípulo de Cristo, o primeiro princípio é ter pensamentos de Cristo. E isso a gente não pode abrir mão. Isso aí a gente tem que ter. E isso é uma responsabilidade individual. Não tem como saber o que você está pensando. Então nós temos que, junto com o Espírito Santo, pedir: limpa a minha mente, traz pensamentos puros. Porque, meu irmão, o pensamento errado, impuro, é uma seta inflamada do inimigo. O inimigo age em todas as áreas. Então na nossa mente ele lança setas inflamadas. Só que quando você está cheio do Espírito Santo, aquilo ali anula. O capacete da salvação, ele te salva justamente desses dados inflamados do inimigo. Mas se você não está, você entra aquele pensamento, aquilo gera um comportamento, gera um sentimento, que vai gerar um comportamento que você coloca em prática. Então, nós precisamos ter a mente blindada pelo Espírito Santo. É como dizia o nosso saudoso bispo Daniel Fonseca Malafaia. Ele dizia: o pensamento é como se fosse um passarinho que posa na sua cabeça. O passarinho pode posar e você não tem como impedir. Só que você pode impedir do passarinho fazer o quê? O ninho.
Aí é que tá, o passarinho pousar, você pode espantar ele com a palavra do Senhor. Só que muitas das vezes a gente deixa ele fazer o ninho, a gente aconchega aquele pensamento, e numa hora que você está menos vigilante, numa hora de maior fraqueza, aquele pensamento errado gera o sentimento, gera o comportamento, você bota em prática, peca, e aí traz a morte, porque a consequência do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Então, destaque aí para o seu aluno esse texto de Filipenses, capítulo 4, verso 8, é o princípio bíblico de mantermos a mente e os pensamentos limpos e puros para a honra e glória do Senhor. Aí, entrando na lição propriamente dita, na introdução, ele vai dizer que precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque não basta apenas conhecer os princípios, mas a gente precisa aplicá-lo no dia a dia de forma contínua para sermos edificados e a glória ser para o nome do Senhor. Aqui é um ponto importantíssimo. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, muitas pessoas sabem a Bíblia, muitas pessoas conhecem os princípios bíblicos, mas não colocam em prática de forma contínua no seu dia a dia. Por quê? Porque não tem o auxílio do Espírito Santo, porque não se enche do Espírito Santo. É aqui que é o ponto para destacar para os nossos alunos. Conhecer, não basta conhecer, precisa aplicar. Não basta você ser uma enciclopédia bíblica, mas na hora da prova ali, na hora da prática, você não coloca nada daquilo em prática do que você sabe. Por quê? Não consegue, porque falta o Espírito Santo. Então a gente precisa ter esse cuidado. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a colocar em prática. Então você precisa ler, você precisa conhecer, você precisa meditar, mas você precisa, sobretudo, praticar os princípios bíblicos. E para isso precisamos a cada dia pedir: Espírito Santo, me ajuda, tira o que não serve, me coloca a tua presença, as tuas virtudes, para que a cada dia eu possa refletir nos meus comportamentos e nas minhas práticas, mais ainda o reflexo de Cristo. Então destaque aí para o seu aluno. No capítulo 1, ele vai falar os princípios bíblicos para viver um viver coerente com o quê? Com a tua palavra, com a palavra que você professa de ser cristão. Nós precisamos ter princípios bíblicos para ter um viver coerente, que é justamente aonde falha, porque as pessoas têm o conhecimento, mas na prática não faz aquilo que sabe, e aí não tem coerência no viver. Ele fala uma coisa, mas na prática ele faz outra. Então destaque aí para o seu aluno. Então, quando nós temos o caráter de Cristo, quando nós somos discípulos de Cristo e refletimos o caráter de Cristo, olha o que vai acontecer. Vai se manifestar em ações esse reflexo. Vai se manifestar o caráter de Cristo não só em palavras, mas em ações, que são praticar o amor ao próximo, zelo pelo serviço, manter uma vida de oração, estudos da palavra e tomar decisões alinhadas à vontade de Deus mesmo, e cultivar os frutos do Espírito Santo. Então, aqui ele vai nos mostrar isso. Quando você vai tomar uma decisão, você vai seguir pela palavra, pelo princípio bíblico, mesmo que aquilo te cause prejuízo, te cause dor, te cause tristeza, porque você queria satisfazer a carne, mas conforme o princípio bíblico não aceita, você abre mão e vive o princípio bíblico. Esse é o ponto. Mortificar nossa carne, se matar, entregar, negar-se a si mesmo, para que a vontade do Senhor se manifeste. Então destaque aqui para o seu aluno e pergunte a ele: você consegue decidir as suas escolhas através do princípio bíblico? Quando você tem duas opções de assistir alguma coisa, você assiste aquilo que traz glória para Deus ou você assiste aquilo que satisfaz a carne? Quando você tem a opção de ir em algum lugar, você vai em locais que trazem glória para Deus ou você vai em locais que trazem satisfação para a carne? Então é essa hora de fazer a reflexão. Somente cada um de nós pode refletir sobre a sua própria vida, mas quem vive um viver cristão coerente
na hora das escolhas, ele escolhe fazer a vontade do Senhor. Aí no tópico 1.1 ele vai falar sobre estudar a palavra e meditar nela. Quem é um cristão, quem é um discípulo de Cristo, ele tem o prazer em ler e meditar a palavra de Deus, conforme está escrito lá no Salmo de número 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nela ele medita de manhã, de noite, o dia todo. Ele tem prazer de meditar na palavra do Senhor. Então, por quê? Porque quando nós fazemos isso, a gente se aproxima do Senhor, a gente está com comunhão com Deus e é mais fácil refletir os seus princípios e nas suas atitudes, porque você está cheio das coisas de Deus. Como falei lá no início, a mente cheia da palavra de Deus, com certeza com os nossos comportamentos vão refletir a palavra de Deus na vida das pessoas. Então, destaque aí. Então, aqui você fala para o seu aluno, como está o seu apetite pela leitura da palavra? Como está o seu apetite pela fome e sede pela leitura da palavra? Isso aqui vai trazer um termômetro de como está a sua vida espiritual. Basta você ver a frequência na EBD, basta você ver os cultos de doutrina, basta você ver se a pessoa tem um devocional diário de leitura e meditação da palavra, que não basta somente ler, aí você está simplesmente só decorando, mas você precisa estar meditando e trazendo, extraindo princípios daquilo ali para você colocar em prática. Então, destaque aí, pode perguntar para o seu aluno, como está a sua leitura? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quais são os versículos que você sabe de cor? Quais são os textos bíblicos que você conhece? Procura sempre viver uma situação e observar o que a Bíblia ensina, o que alguém passou dentro da Bíblia e como agiram diante dessa situação. É uma forma de você ver se você está com um bom apetite espiritual, meu irmão. Então a gente precisa estar sempre meditando uma situação que acontece, você precisa trazer para a palavra, ver como que agiram dentro da palavra, como os personagens bíblicos agiram conforme essa situação. Não existe nada que você viva na sua vida que alguém não tenha passado na Bíblia, que a Bíblia não traga algum tipo de ensinamento para essa situação que você está vivendo. Esse é o ponto, é começar a buscar na Bíblia direção para fazer diante de situações reais que você está vivendo. Antes de tomar uma decisão, você refletir, mas para fazer isso você tem que conhecer a palavra. O que diz diante dessa situação? Quando você tem que tomar uma decisão, quando você tem que tratar com alguém, você tem que falar em casa, com os filhos, com a esposa, com o pai, com a mãe. O que a Bíblia orienta? Como a Bíblia fala para a gente fazer? E você colocar em prática isso. Assim você vai ver que o seu apetite espiritual pelas coisas de Deus está bom e a sua vida espiritual está saudável. Destaque aí para o seu aluno. Aí, meu irmão, no tópico 1.2 ele vai falar, nós estamos falando sobre vida cristã coerente, que fala e vive conforme a palavra do Senhor. E o primeiro que a gente viu foi a estudar e meditar a palavra do Senhor. Agora nós vamos ver que quem vive uma vida cristã coerente, ele ama o próximo. E aqui é um dos pontos aonde a igreja mais tem falhado nos dias de hoje, o amar ao próximo de forma que reflita na vida da pessoa uma mudança, que você consiga mudar a história de alguém com o seu amor. Esse é o amar ao próximo, não é palavras, são atitudes que mudam a história da vida de alguém, como a parábola lá do bom samaritano, meu irmão. O bom samaritano, ele amou o próximo na forma essencial, sem palavras, não precisou ficar falando, ele fez com atitudes para a pessoa que não era seu amigo, para a pessoa que não era seu familiar, para uma pessoa que dentro daquela cultura não era nem para ele estar próximo. Ele amou o próximo entendendo que aquela pessoa era uma imagem e semelhança de Cristo e ele podia ajudar de todas as formas. Então você vai ver que ali é o grande exemplo de amor ao próximo, meu irmão. Ele cuida daquele homem
sem nenhum tipo de reserva. De forma continuada, ele vai amar aquele moço e cuidar daquela pessoa até a pessoa ficar pronta para continuar. Esse é o ponto. Muitas das vezes, nós amamos os nossos irmãos, mas de uma forma pontual, de uma forma esporádica. Ajuda uma vez, ajuda outra, mas o irmão passa sufoco o tempo todo. Esse é o cuidado. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Era o amor ao próximo. Eles não queriam ver Pedro preso. Então eles oravam a Deus. Será que você tem amado ao próximo em fazer orações por alguém que você conhece para ser curado, para ser transformado, para Deus abrir uma porta? Então são essas reflexões que nós precisamos ver. Quem tem um viver cristão coerente, ele ama o próximo com atitude. E ele vai atender a todos, sem acepção de pessoa. Não vai amar somente os que estão próximos, somente os familiares, somente quem ele tem afinidade. Ele vai fazer tudo por todos. Esse é o viver cristão coerente no amar ao próximo. Destaque isso para o seu aluno. No tópico 1.3, meu irmão, a transformação pelo Espírito Santo. Então, quando nós temos um viver coerente, nós vamos viver conforme a direção do Espírito Santo. Como Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus comportamentos, as minhas atitudes, tudo que eu vou fazer vai refletir o Espírito Santo. Esse é o cristão que vive coerente. Eu sou transformado. Aquilo que eu fazia que não agradava o Espírito Santo, eu não pratico mais. Então essa é a pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo. Então você vê que o crescimento espiritual do indivíduo, do cristão, não depende somente dele. Você precisa ter uma ajuda, você precisa ter o Espírito Santo te conduzindo para essa regeneração, para essa transformação. Então a gente precisa estar sempre buscando a presença do Espírito Santo, arrumando um ambiente para o Espírito Santo ter prazer de estar, para que a gente possa ser transformado por ele. Então aqui a gente fecha esse primeiro tópico, esse primeiro capítulo, e você recapitule para o seu aluno que o viver coerente na vida cristã vai fazer com que ele tenha prazer na leitura da palavra, vai fazer ele amar ao próximo e vai fazer ele ser transformado pelo Espírito Santo. Tem que apresentar esse tripé para que você veja que está vivendo uma vida cristã coerente com a palavra do Senhor. Então, traga alguma reflexão, peça a ele para refletir, né? No ano de 2025, quem você ajudou? Quem você conseguiu amar ao ponto de mudar a história da vida da pessoa, como aquele bom samaritano fez? São reflexões que você pode trazer para o seu aluno, né? Em 2025, quantas vezes você leu a palavra? Quantas vezes você meditou? Quantas vezes na hora de tomar uma atitude você pensou conforme a palavra do Senhor? E aí, em 2025, quais foram as coisas que você deixou de praticar que não agradavam ao Espírito Santo? Como você foi transformado pelo Espírito Santo? Peça ao seu aluno para refletir sobre isso, porque isso vai mostrar para ele como está a sua vida cristã, se está coerente conforme a palavra. E aí vem o capítulo 2, o padrão bíblico para a vida, né? Então agora nós vemos o viver coerente e a Bíblia vai mostrar um gabarito, meu irmão. O que nós temos que viver para ver se nós somos um cristão de verdade. E eu acho muito interessante esse gabarito, esse manual de bolso que a gente chama, né? É aquele manual, um guia rápido, uma coisa simples de você ver o que precisa fazer para ser cristão. E Deus trouxe esse guia rápido. E Deus trouxe esse manual através do seu profeta Miqueias. E aí eu gostaria de destacar para os irmãos. O que Miqueias diz que é o modelo, o gabarito para ser um cristão de verdade? É o quê? Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, meu irmão.
Então você vai perceber, ó, ama a justiça, ama a misericórdia e anda humildemente com Deus. Esse é o gabarito. O que ele quer dizer? Praticar a justiça, fazer as coisas corretas, meu. Não roubar ninguém, não prejudicar ninguém, ser justo, cumprir palavra, né? Cumprir o que combina, comprar e pagar. Aí abre um leque sobre justiça. Depois ele vai dizer amar a misericórdia. Olha aí, meu irmão. Ter misericórdia do irmão que te fez mal. Ter misericórdia daquele que nem te pediu desculpa, mas mesmo assim você perdoa. Ter misericórdia do ímpio. Ter misericórdia daqueles que estão perdidos, fora e longe do Senhor. Ter misericórdia por aqueles que estão sofrendo. Compartilhar. E aí depois ele vem, né? O amar ao próximo, tudo isso é amar a misericórdia, meu irmão. Quem tem misericórdia, o misericordioso, alcançarão misericórdia de Deus também. Então ele vai dando esse guia rápido. E o que? Andar humildemente com Deus, meu irmão. Deixar Deus guiar as suas vontades. Esse é o ponto. Andar humildemente com o Senhor, não ter um coração soberbo de dizer, quem sabe sou eu, isso aqui é o que eu vou fazer, é isso que eu quero. Não, seguir humildemente com Deus. O que Deus manda fazer? O que Deus falou para fazer? É para ficar? É para ir? É para manter? Deus mandou fazer, então faça, meu. Seja humilde diante do Senhor. Deus não suporta soberbos, altivos. Então aqui é o guia rápido. Será que você está conseguindo fazer isso que o Miqueias falou? Mas como nós dissemos lá no início, só consegue viver dentro desse gabarito quem tem o auxílio do Espírito Santo, meu irmão. Porque amar quem nos faz mal, sozinho você não vai conseguir. Precisa ter a mente do Espírito Santo. Viver dentro de obediência, abrir mão de alguma coisa que vai te trazer prazer, para você respeitar a vontade do Deus que Todo-Poderoso, andar humildemente com Deus, é isso. Negar a si mesmo, levar a sua cruz, abrir mão das suas vontades para viver o que Deus quer. Esse é o gabarito. Mas para fazer isso, precisa do Espírito Santo junto conosco. Então, destaque aí para o seu aluno. E aí no tópico 2.1, ele vai dizer cultivar um caráter puro. Esse é o primeiro padrão de quem quer viver uma vida cristã. Procure sempre viver de forma pura seus pensamentos, suas atitudes, seus sentimentos, trazer tudo aquilo que você agrada ao Senhor. Então as coisas do mundo não devem nortear a nossa caminhada. Você precisa se manter puro. Na vida cristã, manter-se puro é essencial, porque Deus não convive no meio da impureza. Por isso o apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, se mantenha puro a ti mesmo. Então, meu irmão, nós temos que ter aquela habilidade que as garças, né, aquela ave branquinha tem. Você vê que ela anda ali em lama, ela anda em coisas sujas, mas as suas penas não são sujas. As penas dela estão sempre limpinhas, porque ela anda com o pezinho dela ali com cuidado. E se você observar, ela está num ambiente completamente sujo, mas as suas penas estão sempre limpas. Então traga essa analogia, traga essa visão para o seu aluno. Nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno, o mundo vive na impureza, o mundo vive no pecado, o mundo vive nas concupiscências da carne e dos olhos. Mas nós precisamos o quê? Desviar disso. Evitar essas coisas, evitar conviver, praticar essas coisas que o mundo pratica. Então precisa estar sempre o quê? Se autoavaliando, vendo se tem alguma coisa suja, vendo se tem algum pensamento, um comportamento, um sentimento, e aquilo ali for fora da palavra do Senhor, você precisa pedir o Espírito Santo para quê? Para te limpar, para te lavar, para que você cultive um caráter puro. E destaque o termo que o nosso comentarista usa, cultivando, ou seja, todo dia você rega um pouquinho o seu caráter puro, todo dia você poda, você coloca alguma coisa. Cultivar é isso. Cultivar não é simplesmente lançar uma semente e esquecer. Todo dia você tem que regar, todo dia você tem que limpar, todo dia você tem que estar cuidando para que gere o fruto de forma correta. E a mesma coisa o caráter puro cristão.
Não dá para ser puro um dia, ser puro uma vez. Não, todo dia você tem que cuidar, se limpar, ver o que está sujando, ver o que está longe, evitar coisas que sujem para que você se mantenha puro. No tópico 2.2, ele vai falar sobre resistir às tentações. Quem vive no padrão bíblico, ele cultiva um espírito puro e ele resiste às tentações. Porque você tem compromisso com a vigilância espiritual e você sabe que a fé e a leitura da palavra vai te trazer maturidade espiritual. Para quê? Resistir à tentação. Ser tentado não é pecado. O pecado é dar vazão e fazer aquilo que foi tentado. Esse é o problema. É como falei lá no início, a tentação é o passarinho que posa, mas se você der vazão e colocar em prática, ele fez ninho. Então resistir à tentação é o Espírito Santo que nos fortalece. Na hora que a tentação vem, o Espírito Santo traz o pensamento correto, te livra, faz você pensar em outra coisa, limpa aquele pensamento, vai te trazer aquele peso para que você não faça aquela situação, vai tirar a tua paz diante de uma tentação para que você não faça aquilo. Então tudo isso tem que ser avaliado. Se você está diante de uma situação que aquilo tira a paz, que aquilo te gera dúvida, sai fora, o Espírito Santo não está, então não é para fazer. Então destaque isso para o seu aluno aí, resistir às tentações depende do Espírito Santo. Depois, meu irmão, o tópico 2.3, olha aí, quem anda no padrão bíblico, mantém-se puro, resiste à tentação e cultiva o amor fraternal. Mais uma vez a palavra cultivar. Cultivar amor fraternal, você precisa fazer sempre, todo dia. O amor entre os irmãos é aquele que não busca o seu próprio interesse, é aquele que muitas das vezes até abre mão dos seus interesses para poder ajudar e fazer justiça ao nosso irmão. Então lembre-se disso, meu. O amor fraternal, ele precisa estar representado em ações concretas. Mais uma vez aqui falando de amor ao próximo com ações concretas, e lá mais uma vez você pode trazer a reflexão para o seu aluno. Que ação você fez por alguém em amor para que mudasse a história? Concretamente, quem que você pode dizer? Quem pode olhar e dizer, aquele irmão me abençoou de uma forma diferente que mudou a minha caminhada? Às vezes com uma hospedagem, às vezes com ajuda financeira, às vezes com uma informação, às vezes com uma palavra, você pode mudar a história de alguém porque você amou de forma fraternal. Então destaque para o seu aluno, quem vive num padrão bíblico vai estar o quê? Cultivando o seu viver puro, resistindo à tentação e cultivando o amor fraternal. Destaque aí para o seu aluno. E no capítulo 3, meu irmão, nós vamos ver agora a vida cristã. Nós vimos tudo, o discípulo com a vida coerente, nós vemos os padrões bíblicos para a vida cristã, e agora nós vamos ver a vida cristã na prática. O resultado de você ter uma vida cristã coerente, o resultado de você viver no padrão bíblico, o resultado disso tudo, na prática, o primeiro é o quê? Viver em paz com todos. Não tem como você ser crente que vive com a vida coerente, que vive no padrão bíblico e ser uma pessoa difícil, ser uma pessoa que ninguém gosta, ser uma pessoa que não traz paz, onde chega só dá confusão. O crente não pode viver assim, porque o nosso Senhor é o príncipe da paz. Se você não leva a paz para onde você chega, você leva confusão, você agita o ambiente, você não está cristão ainda, precisa melhorar. Então nós vamos entender que quem vive a vida cristã bíblica, ele procura viver harmoniosamente com todos que o cercam diariamente. Viver em paz, meu irmão, é às vezes abrir mão, sabia? Viver em paz é às vezes não discutir, não bater boca, mesmo que você tenha razão. Não abra mão da paz pela razão, já disse alguém. Então muitas das vezes o cristão, ele abre mão, ele sofre o dano
para viver em paz. Por isso que o apóstolo Paulo diz: enquanto estiverem em vós, tenha paz com todos. Quanto depender de mim, não vá para o conflito, não vá para a discussão. Abra a mão, viva o dano, sofra o dano. Deus tem muito mais para dar. Vive em paz, meu irmão. Tem harmonia. Se alguém quer puxar uma discussão, deixa, né? Abra a mão da razão ali e deixa a pessoa. Depois Deus faz a justiça. Mas só que muitas das vezes a gente tenta resolver, que não vou levar desaforo para casa. Meu irmão, crente leva desaforo para casa sim, um monte. Pode destacar para o seu aluno, porque quem faz a justiça, quem vai limpar depois é o Senhor. Deus quer ver a sua atitude, quer ver a sua paz com todos. Lembra lá da viúva do Eliseu lá? Quando o Eliseu vai socorrer aquela viúva, ele vai dizer: pegue vaso emprestado com todos. Meu irmão, se ela não vivesse em paz ali, ninguém ia dar vaso para ela emprestado. É a mesma coisa você. Faça uma reflexão na sua rua, na sua vizinhança. Se você precisar de uma pá emprestada, uma colher de predeiro, 1 quilo de arroz, você pode recorrer a alguém da sua comunidade. Se você tocar a campainha de um portão de um vizinho, as pessoas vão abrir ou vão fingir que não estão em casa para não te ver? Então destaque, meu irmão. Tem pessoa que é não grata, as pessoas não gostam, fica torcendo para a pessoa se mudar. O cristão não pode ser assim, meu irmão. Lembra de Dorcas? O cristão tem que fazer falta. O cristão tem que deixar tristeza nas pessoas pela sua ausência. O cristão tem que fazer a diferença no ambiente. Lembra da Dorcas? Como as pessoas choravam e ficaram tristes quando ela morreu. Como elas mostravam para Pedro aquilo que Dorcas tinha feito. Esse é o objetivo, meu. É porque Dorcas tinha paz com todos, vivia harmoniosamente, ela tinha cuidado por todos. Esse é o padrão, essa é a paz que Cristo dá. Você conseguir chegar no ambiente e acalmar. Bem-aventurado os pacificadores, meu irmão, que serão chamados filhos de Deus. Aonde Jesus chegava, meu irmão, o caos acabava. Aonde Jesus chegava, a dor acabava. Aonde Jesus chegava, a tristeza, o luto acabava. Porque ele chegava com a paz. Ele mudava a história. Ele calmava o ambiente. Então Jesus, ele tem esse príncipe da paz. Ele tem essa característica. E nós precisamos ser assim também. Você não pode ser aquele que leva mais lenha para a fogueira. Você tem que ser aquele que acalma o fogo, que apazigua o ambiente, que pacifica o ambiente. Destaque aí para o seu aluno como ele é no dia a dia. Se ele levar uma fechada, se alguém xingar ele no trânsito, como ele reage? Ele abençoa ou ele faz na mesma moeda? Coisas simples mesmo. Do dia a dia vai mostrar se você é um pacificador, se você vive uma vida cristã de paz com todos. Mas para viver assim, temos que ter o auxílio do Espírito Santo, que nos lembra, que nos purifica, que nos segura, que nos freia, meu irmão, para não fazermos coisas erradas. Então destaque aí para o seu aluno. No tópico 3.2 ele vai mostrar mais uma característica da vida cristã, que é o quê? Uma vida vitoriosa, meu irmão. E aqui, preste bem atenção, não é uma apologia à teologia da triunfalismo, não. De viver uma vida triunfante que só vai ganhar. Não, meu irmão. Aqui está dizendo o seguinte: nós vamos ter muitas lutas. Uma vida vitoriosa é porque você tem muita luta. Alguém só é vitorioso porque teve alguma disputa. Quer dizer para nós que nós vamos viver numa vida cheia de dificuldades e de luta, porque Jesus já falou que no mundo teríamos aflição, mas só que quem tem Cristo, quem vive uma vida cristã, o Senhor dá a vitória diante da luta, dá o escape, dá o livramento, dá o sustento. Você mesmo na luta, você continua caminhando, mesmo na luta, você continua dizendo que Jesus é bom, você não desvia, você não desiste. Isso é uma vida vitoriosa. Mas só vive isso quem passa por lutas, quem passa por tribulações e por dificuldade. Então nós não quer dizer uma vida vitoriosa que nós não vamos ter luta, mas nós temos certeza que Cristo vai nos dar vitória dentro da luta, porque Ele nunca perdeu uma batalha e jamais irá perder, meu irmão. Ele é o nosso Deus, é Deus de vitória, é Deus de proeza.
mas a gente passa o aperto, passa a luta para a gente ver a mão do Senhor nos ajudar, para a gente poder desenvolver a fé e entender que Deus é que guarda, que cuida, é Deus é que dá a vitória. Então destaque isso para o seu aluno. Muitas pessoas desistem de ser cristão diante da luta, porque traz isso. Eu pensei que eu ia ser cristão, ia ser vitória, Deus ia me proteger de tudo, Deus ia me guardar de tudo, nada ia acontecer, eu ia viver na flauta, desfilando. Meu irmão, isso aí é só quando nós formos para o céu. O descanso do crente é no céu, aqui na terra é luta mesmo, é batalha cada dia, mas quem está firme no Senhor, batalha, 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 vitória, vitória, vitória. Esse é o gosto, você lutou e venceu, meu irmão, porque Jesus nos garante a vitória. Então destaque aí para o seu aluno. E no tópico 3.3, uma outra característica da vida cristã é o que? Ser um adorador de verdade. A vida cristã, quem vive uma vida cristã pautada na palavra do Senhor, ele adora mesmo diante da luta, ele adora mesmo diante do aperto, mesmo na cova do leão, mesmo nas fornalhas, mesmo na forca, mesmo onde ele estiver, de qualquer maneira, lutando, apertando ele ali, ele está sempre adorando ao Senhor, em espírito e em verdade. Esse é o adorador que o Senhor busca, meu. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos muitas cenografia, nós vemos muitas coreografias, nós vemos muita aparência de adoração, nós vemos muita pirotecnia, né? Nós vemos muitos movimentos, mas o coração está longe do Senhor, muito longe. E Deus busca o adorador. Quem vive uma vida cristã, ele vai ser um adorador em todos os momentos, não é só um minuto ou outro, ele é adorador continuamente, ele cumpre para aquilo que Deus nos criou. Nós fomos criados para adorar ao Senhor, ter intimidade com Ele, ter prazer na sua presença. Então uma pessoa que vive uma vida cristã coerente, uma vida cristã na prática, ele é um adorador de verdade, não tem muita aparência, mas tem verdade. Então destaque aí para o seu aluno. E por isso aqui dei aquele exemplo. Quem adorou de verdade? A viúva com 2 moedas. Os outros davam do que sobrava, faziam graça, aparecia para todo mundo que estavam dando o melhor, que estava dando a minha melhor oferta. Mas o Senhor, que sonda os corações, falou: a adoração verdadeira veio daquela pobre viúva e deu tudo que tinha. Então que nós possamos ser o verdadeiro adorador, meu. Adora de verdade. Adora quando você tem vontade, quando você está em verdade com Deus. Não precisa tentar fingir para os outros ver que você está adorando. Tem dia que você está difícil, que a luta está o peso. Seja sincero. Para Deus é melhor ser a sinceridade, meu. Para Deus você diz: hoje eu estou cansado, não vou adorar, vou fazer, não vou levantar a mão, não vou dar glória. Fica na sua e está tranquilo. Não tenta aparecer o que não é, porque Deus conhece. Mas quando você fizer também, Deus vai saber. Agora Ele está fazendo em espírito e em verdade, eu estou recebendo. Destaque aí para o seu aluno. Amém? Glória a Deus. Que você tenha uma aula abençoada, que essa segunda lição é muito importante para nós, para que possamos aprender a viver uma vida cristã melhor a cada dia. Destaque isso para o seu aluno, que você tenha uma aula abençoada, que você possa passar esses conhecimentos para os seus alunos e principalmente, colocar em prática tudo que aprendemos nessa lição de número 2. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.